E se o professor passar por cima, ele está deixando de trabalhar a arte inserida na interdisciplinaridade, não é? Porque se a gente faz aquela leitura, a gente aprende muito. Com o livro, às vezes o professor pode usar uma aula inteira, nem passar da página que abre a unidade, porque ali é possível que seja trabalhada toda uma reflexão e fundamental. Demastia não passou dessa página, mas a arte, como eu disse a vocês, é o carro-chefe da educação e nos permite a construção do olhar. E o terceiro tópico é o fazer artístico. Não só contemplar, olhar, achar bonito ou feio, ou refletir sobre o que é que o artista pensou, mas também fazer, ser produtor dessa história da arte. Então, aí continua o texto dizendo que essa que a gente viu lá com Ana Maia Barbosa, essa abordagem triangular é uma proposta para fundamentar o processo e propiciar resultados efetivos, ou seja, nós vamos fazer esse entrelaçar na arte que começou na antiguidade e conhecendo cada uma das partes para a gente entrelaçar esse conhecimento e entender a arte de hoje, construir a arte de hoje. E nessa perspectiva dessa abordagem triangular da arte, notam-se 3 pontos que distinguem essa nova visualização do ensino de arte nas anteriores. Quais são esses 3 pontos? Maior compromisso com a cultura e com a história, que é isso, cada professor, vocês estão aí se fazendo pedagogos e sabem que vão ser poli. Na condição de poli, vão ter um olhar sobre todas as disciplinas, inclusive da arte, precisam conhecer a história, como é, como foi, quem estava e o que a gente faz agora, para que esses meninos se conscientizem que são e podem ser artistas da própria história. Então, os 3 pontos: maior compromisso com a cultura e com a história, o desenvolvimento da capacidade a partir da observação de obras e a ampliação do conceito de criatividade. Criatividade não é você olhar o texto de alguém e você teve uma criatividade e desenhou do seu jeito. Não, é você permitir que a criança crie, que ela se sinta capaz de fazer, criar o seu próprio trabalho, a sua própria arte. Após essas reflexões nessa trajetória histórica, torna-se possível perceber que ao longo dos anos, diferentes concepções permearam o ensino de artes na escola. A gente vem vendo, né? Por isso, pode-se afirmar que a compreensão dos elementos que concernem a relação arte e ensino é imprescindível para conhecer as razões ainda de tantos mal entendidos quanto ao ensino dessa disciplina. Gente, sem a teoria, a gente não entende essa necessidade de uma nova prática de arte na escola, de uma nova concepção de arte baseada na criação, na produção, na não repetição. Pois, embora haja diversificadas discussões atualizadas, é comum identificar tanto a aplicação de atividades similares às de tempos passados, quanto arte educadores que defendem o laissez-faire e outros que não aceitam a auto, de novo com o para dizer eu, a autoexpressão. Sobre esses aspectos contemporâneos, refletir-se-á no tópico a seguir. Então, esse texto está nos fazendo um breve relato sobre a história da arte, sobretudo no Brasil, e aí vocês vão entender depois, porque eu vou pedir para que na próxima aula vocês leiam mais sobre cada um desses períodos históricos da arte, e aí a gente conversa com vocês apresentando, a gente vai pelo Meet e vocês vão falando, tá certo? Então, aqui nós temos, para finalizar o texto, o ensino de arte, um estudo de caso. Como é um estudo de caso, Santa? Então, vocês também vão fazer um TCC e podem escolher como método o estudo de caso. É você olhar um determinado assunto, como no nosso caso o ensino da arte, em determinada situação peculiar. Então,
passaram-se mais de 10 anos da legitimação de obrigatoriedade para o ensino de arte e a gente lendo o texto hoje, sabe que já se passaram mais de 20, né? 1996, 2006, 2016, 20, já vai com 24, vai fazer, né? E mesmo tendo como subsídio os parâmetros curriculares nacionais e agora a BNCC, como tem ocorrido o ensino da arte na escola? Se a gente tivesse podendo estar nas escolas, eu ia pedir a vocês, para vocês perguntarem, como está sendo esse ensino de arte na escola? Dispondo de uma BNCC, dispondo de uma proposta curricular do Estado, como é que está sendo esse ensino de arte? Se vocês tiverem curiosidade, pergunta a algum professor do 1º ao 5º ano como está sendo o ensino de arte na escola. Quais seriam as contribuições da arte na escola? Porque essa arte pode contribuir muito, mas depende do olhar. E qual a função do professor nesse arrancar a casca do olho dos meninos para que eles abram o terceiro olho, que é o da reflexão? Então, continuando, ele vai dizer assim, em 2007, que é o estudo de caso. E é uma pessoa como vocês, que está no 5º semestre de pedagogia. Vai dizer assim, em 2007, durante o 5º semestre de pedagogia, quando houve a elaboração e execução de um projeto de pesquisa, foi possível fazer investigações sobre a criança e o ensino de arte nas séries iniciais, que é o que eu disse a vocês. Se alguém tiver o interesse de fazer o TCC sobre a influência dessa arte na formação do ser, tem muita coisa para se pesquisar. Tanto a partir da observação quanto da realização de um grupo nominal, sob vias ainda de perceber concepções e opiniões a respeito da temática. Então, aqui, uma turma no 5º semestre de pedagogia foi fazer essa investigação, como eu estou dizendo, se vocês a gente tivesse ao vivo, vocês pudessem ir presencialmente e fazer essa pesquisa. E o texto continua nos falando a respeito desse estudo de caso, dizendo, sabe-se que as considerações aqui registradas a partir dos dados coletados não dão conta de uma realidade geral do município de Itaberaba, mas possibilita algumas ilustrações, principalmente por ser um estudo de caso e possibilitar reflexões sobre situações que também podem ser encontradas em outros espaços escolares. E aí eu vou fazer uma ressalva. É muito importante que nas falas de vocês tenham o cuidado de não generalizar. Por exemplo, às vezes as pessoas vão apresentar um trabalho e dizem, olha, nas escolas não se ensina o letramento como deve ser. Nas escolas não se ensina a arte como deve ser. Não, nas escolas não. A gente diz o termo em algumas situações, porque muitas escolas fazem. Então, a gente vai tendo sempre esse cuidado que aqui teve de dizer que a gente não pode dizer que é a realidade do todo o município. Isso aqui foi uma pesquisa de caso, um estudo de caso. Que situação foi essa? Vai dizer assim, uma situação observada durante a etapa de observação chamou a atenção dentro do objeto de estudo. Como foi? Uma criança, após desenvolver uma atividade artística pela professora, a qual solicitou que todos desenhassem a bruxinha da história que haviam acabado de ouvir, que era dia de Halloween, não permitia que ninguém olhasse, cobrindo o desenho com as mãos. Ao se questionar o porquê, dizia, está feio, eu não sei desenhar. Surge então uma questão que não cabe discutir nesse momento, mas é imprescindível que seja registrada, até mesmo para reflexões posteriores. Que motivo teria levado essa criança à resistência de expor sua produção? Ou seja, a criança produziu a bruxa, mas antes que a professora chegasse, ela já foi cobrindo e dizia que está feio, que não sabia desenhar. O que terá ocasionado ela a pensar isso? Ao inquirir os professores se já perceberam algum tipo de resistência por parte dos alunos ou alunas em desenvolver alguma produção artística nessa situação pesquisada,
Eles afirmam que nunca observaram casos assim. Pelo contrário, sempre que o professor propõe realizar uma atividade desse tipo, os aprendizes demonstram interesse, boa vontade e criatividade, mas às vezes ocorre timidez. Só que ela viu nesse momento, né, esse instante. E como uma pesquisa, ela colocou aqui um depoimento que diz assim: eles sempre mostram interesse e gostam de desenhar, pintar. Já houve assim, depois de desenhar, se recusar a mostrar para os colegas, pedindo, por exemplo, para não colocar em mural porque estava feio e não sabe desenhar. Acho que acontece isso por timidez, tem crianças que são muito tímidas. Mas assim eu acho, a professora não perguntou, não se aproximou, não pensou assim, que às vezes ela podia, ela talvez tenha deixado transparecer na sala que bonito era só aquele desenho bonito. Mas, gente, se a gente for olhar as obras dos grandes artistas, tem, por exemplo, o Abaporu de Tarsila do Amaral, é uma coisa muito estranha, né? Se a criança fizesse uma coisa daquela, certamente a professora ia dizer que era feio, mas é arte, é o pensamento. O que é que Tarsila estava pensando naquele instante, né? E aí, em decorrência dessa entrevista com os professores em relação à concepção do ensino da arte na escola, eles demonstraram compreender a disciplina como algo importante para o desenvolvimento cognitivo e motor e que pode ainda, como uma coisa em segundo plano, despertar o prazer e o interesse da criança para a expressão de suas ideias, emoções, sentimentos, em algo que será exposto e lido por um público diversificado. Para isso, embora tentem desenvolver alguns momentos próprios para a arte, em sua maioria, acontecem integrados e com objetivos voltados para outras áreas do conhecimento. Geralmente, durante a semana, de acordo com o assunto que será trabalhado, a gente planeja alguma atividade de artes, mas na sexta-feira sempre tem um momento para alguma atividade artística. E aí a gente vê, nessa fala dessa professora Kátia, aquele modelo de achar ainda que a arte é um complemento, é como chegou a sexta, sobrou um tempinho, faz uma coisa de arte, sem uma reflexão, sem uma releitura, sem um buscar na história, sem essa contemplação da história da arte passada, que é tão rica e continua sendo no nosso país, inclusive, né? Mas é preciso que o olhar do professor valorize essa arte na escola. Pense como é interessante a arte vista na concepção de despertar, de acordar a criança para um mundo novo, de fazer dessa arte uma perspectiva de olhar o mundo de forma diferente. E o texto vai nos dizer assim ainda, a autora faz essa análise que diz: ocorre assim um esvaziamento de conteúdos que torna a arte muitas vezes desinteressante e descontextualizada, comprometendo seu sentido real como disciplina escolar e seu potencial na formação dos sujeitos. Então, como eu disse a vocês, está na LDB, está na Constituição, a arte como disciplina, e agora nessa LDB, vista como disciplina específica, está detalhado na BNCC as competências para a arte que a gente viu na aula passada, está detalhada na BNCC os conteúdos a serem trabalhados, está escrita um vasto referencial teórico para que os professores se aprofundem a respeito dessas disciplinas, mas, como eu dizia a vocês, aquela comparação do feijão. Você pode ter lei, você pode ter material, você pode ter livros, mas o olhar do professor é que vai fazer dessa arte o carro-chefe realmente da educação, para que a gente aprenda a pensar o que eu vejo, o que eu penso, o que eu sinto. Daí, gente, a necessidade urgente e necessária de a gente estudar arte na perspectiva tal como ela é. E é por isso que eu recomendo para vocês que esta aula seja assistida com esse texto,
porque se não tiver o texto, não vai ser fácil vocês irem entendendo essa trajetória pequena, mas que vai dar respaldo para vocês estudarem o movimento da arte no transcorrer da história que eu vou propor como atividade. Logo a seguir eu vou enviar um vídeo para vocês assistirem, complementando essa discussão, tá certo? Beijo no coração de cada um. Na próxima aula eu já vou direcionar uma leitura para que vocês façam na próxima aula e a gente discuta pelo Meet, mas eu quero ouvir vocês falando. Vocês que vão apresentar, tá certo? Deus abençoe vocês. Beijo.